aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é o dia D, aquele processo que começou lá em abril, parece que teremos um desfecho nas próximas horas. Hoje é o dia do impeachment do Witzel e o que tudo indica também do governador Moisés de Santa Catarina. A gente vai falar bem rápido sobre isso, também vamos falar sobre a Argentina, só para relembrar o que é que poderia ter acontecido no Brasil caso o PT vencesse. E logo depois a gente vai falar aí da questão da educação, umas coisinhas assim que aconteceram. Uma visita aí da Tabata Amaral. A gente vai falar do Fábio Faria, fez uma live ontem e parece ser um cara de respostas. Parece ser um cara do governo que tem respostas a dar principalmente ao pessoal da militância. Falou umas coisas bem interessantes, que acalmam e coisas que dão assim uma certa perspectiva de melhorias que são aí ligadas ao Correios. A gente também vai falar do Ricardo Barros, a gente vai falar da questão de centrão, conservador, sabe? Quem vem apoiando o Bolsonaro. Quem deve ter acompanhado o dia de ontem viu que o Ricardo Barros, que é o líder do Congresso, né, do governo, sofreu uma busca e apreensão. Vai falar um pouco sobre isso daí, vamos falar sobre o AGU, vocês também devem ter visto, eu acho que a maioria, que deu meio que um parecer aí daquela questão da reeleição do Maio Alcolumbre e falou assim, ó, meio que lavou as mãos, meio apoiando o Maio Alcolumbre. A gente também tem coisa para falar sobre as eleições, vamos falar de São Paulo, não tem como vir coisa boa de São Paulo, né, mas vai ter que falar. Mas tem uma coisa boa sobre Paraná, Londrina, a gente vai falar. Tem algumas coisas ligadas à eleição, que é a questão do TSE. A gente vai só dar uma recapitulada naquela PL 3144 de ontem. E depois hoje a gente tem uma notícia boa para dar mesmo para o governo. Então, assim, umas 5, 6 notícias muito interessantes, principalmente ligadas à economia e emprego. E tem mais umas coisinhas ao longo do vídeo, que eu não lembrei agora. Mas vamos começar aqui já. Falando do Witzel, é bem rápido. Só para relembrar, hoje é o dia do impeachment dele. E aí o Witzel nas últimas horas tentou nos chocar, né, nosso coração, ver se alguém o defendia. O Gazeta Brasil resumiu bem aqui no título. Com trilha sonora sensibilizadora, Witzel faz apelo a parlamentares contra o impeachment. O governador Wilson Witzel precisa terminar o seu mandato. E quem fala isso é o próprio Witzel. Gente, vocês vão ver como o vídeo é comovente. Ele coloca a musiquinha e vai, e fala, gente, Witzel para terminar. Realmente, Witzel, termina hoje. E aí, só para deixar vocês com gostinho de quero mais, essa história do Witzel, tudo indica que também vai pegar muita gente do PSC, porque a revista Oeste informa que o pastor Everaldo agia como dono de parte do governo do Rio. E quando eu digo parte do PSC, não tô falando só o pastor Everaldo e mais alguém no processo. Gente, uma vez que esse cara cai, se ele é dono de parte do governo, pô, o pessoal vai conversar com ele. Quem é parte do governo? E aí, né, é escadinha, efeito dominó, todo mundo vai caindo. E aí, sobre o Rio de Janeiro, a Rede Record fez a sua terceira reportagem sobre a Globo. Vocês devem estar acompanhando a série. Quem não tiver, assista, bem interessante. E na última aqui, o resumão, aqui a Gazeta Brasil trouxe bem no título, que é saiba do esquema criminoso de compra de votos para a escolha do Rio como sede olímpica, delata Cabral. Fala isso daí, fala do contrato da Globo com as Olimpíadas, para poder transmitir. E aí Bolsonaro, logo quando estava para fazer o vídeo, ele coloca o vídeo e fala, ó, os esquemas bilionários da Globo. A corrupção para valer é com a família Marinho. Assista. E tá lá, né? Então, vale dar uma olhada, vale dar realmente uma olhada. Saindo do Rio de Janeiro, só para lembrar para vocês, tudo indica também que hoje a Lesc aí vai estar votando impeachment contra o governador de Santa Catarina. Agora, nesse caso, tem algo bem estranho, é que eles também estão impeachment a vice-governadora que não está envolvida nas coisas que ele vem fazendo. É quase que um golpe para o presidente da Lesc, que está sendo investigado, poder assumir como governador. Vamos esperar para ver, né, o que caminho que isso daí vai. Falando aqui um pouco de pandemia, falei para vocês ontem, e olha só que interessante, né? É que eu já disse para vocês algumas vezes também. A perseguição que a gente vê no Brasil, vê acontecendo, Sleep Giants, agência de fact-checking, inquérito do STF, da fake news, antidemocrático, CPM das fake news, tudo isso daqui vem acontecendo, não é um resumo do Brasil, e o Brasil não é o único nessa brincadeira. O New York Post traz aqui uma notícia informando que aquela médica daquele país que fez uma denúncia e falou que tudo que está acontecendo agora foi planejado, ela teve sua conta suspendida do Twitter. E o Rodrigo Constantino nos informa que o Tucker Carlson, o Tucker Carlson é como se fosse um William Bonner, sabe, bem conhecido assim, aquele âncora, só que da Fox News.
um cara mais ligado à direita, não tem nada a ver com o William Bonner. E o Constantino diz ó, que o Carlson, o apresentador do programa de maior audiência no horário nobre, pela Fox News, entrevistou a virologista que fugiu do país e que fez todas essas denúncias. E qual foi o resultado? O Instagram classificou como informação falsa. Aquela coisa, pessoal, o que está acontecendo no Brasil não é assim uma coisa separada só naquele lugar. O mundo vem passando por isso e é um problema que todos os conservadores de todos os locais vêm sofrendo. Não os conservadores, as pessoas de direita. E aí, continuando aqui, nessa questão de pandemia, o antagonista fez a matéria que, cara, é só possível mostrar o desprezo que o pessoal tem. Olha como eles colocam, o garoto propaganda do medicamento que a gente não pode citar, também é presidente na horas vagas. Aí diz, ó, que durante discurso na posse do Pazuello, Bolsonaro ergueu uma caixa do medicamento e defendeu o uso do tratamento precoce. E aí, cara, mais uma vez, é o presidente, tá lá. Aí você lembra daquele texto do presidente que ele dizia assim, eu poderia muito ficar aqui de demagogia, de proselitismo, melhorando minha imagem, porém, eu tô mais preocupado com o povo brasileiro. Você vê, né, o posicionamento antagonista é sempre contra a população, sempre contra a população. Os antagonistas que se dizem liberais, grandes liberais. O liberalismo lá, né, realmente um liberal nato, assim, nível MBL, estava governando a Argentina, não fez as reformas que precisava, não combateu a agenda ideológica que deveria combater, e agora a Argentina tem os Kirchner mais uma vez. E olha só isso daqui. Isso daqui a Argentina acabou perdendo, mas o Brasil ganhou um pouquinho. Não vou falar que o Brasil ganhou muito, até porque o mercado argentino compra muita coisa do Brasil e o mercado argentino caiu, tanto que perdeu posição. Só uma matéria na Folha de São Paulo falando que a Argentina vê fuga de empresas estrangeiras por conta de insegurança com o cenário econômico. Só que isso daí não é só questão da economia, isso também está ligado até esse período de pandemia e decisões que foram feitas. E olha só esses 3 parágrafos. Vínhamos arrastando problemas de longa data, mas o atual governo vem agravando isso a não mostrar um ambiente que seja market-friendly, assim, seja amigável ao mercado. A Argentina reforça a ideia já existente de que é um país que muda as regras a cada tanto, o que causa insegurança. Explica o economista à Folha de São Paulo. E aqui uma coisa já interessante. Olhem porque toda vez que sai uma matéria, às vezes relacionadas a Paulo Guedes, você vê a bolsa subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Paulo Guedes, além de todo o conhecimento econômico que ele tem, ele consegue passar uma confiança para o mercado. Essa questão do market friendly. Então o Paulo Guedes está lá, o pessoal fala, pô, não, cara, dá para ter uma certa segurança, a gente já meio que espera o que é que o Ministério da Economia quer fazer, a gente está vendo aqui um governo que está preocupado em segurar algumas coisas, ter um certo controle sobre a inflação, dar uma privatizada, abrir o mercado, desburocratizar. Então passa uma certa segurança. Quando sai aquelas matérias, aí você vê flutuar. Pô, falei, e agora? O que pode acontecer? Nesta quarta-feira 16, por exemplo, o governo de Alberto Fernandes criou um novo imposto de 35% para gastos em cartão de crédito em dólar. E mais restrições para a abertura de novas contas na moeda americana, prática comum no país. Imaginem, qualquer coisa que vocês forem comprar que estiver em dólar, vocês vão ter que pagar. Assim, já tem aquele imposto da receita no Brasil, né? Não sei se lá tem esse imposto da receita. Mas você vai ter que pagar 35% em cima do valor do produto, que você está pagando em dólar. Tudo isso gera um clima de negócios ruins e se soma com outra ponderação muito lógica. A crise que a Argentina vive, a alta inflação e o aumento da pobreza mostram que, no pós-pandemia, este será um país menor, tanto em termos de capacidade de produção, como em termos de tamanho de mercado consumidor, com o poder de compra das pessoas se reduzindo pela inflação, pelo desemprego, pela desvalorização do peso, passa a compensar pouco investir, conclui o Shoa. E aí, várias empresas de transporte aéreo já foram embora, empresas que produzem peças para carros foram embora, algumas empresas de eletrônico também já foram embora, e algumas empresas vieram para o Brasil. A gente vai acabar perdendo o mercado, que a gente vende muito, exporta, mas, por outro lado, estamos ganhando aí fábricas, indústrias e gerando emprego para o país. Olhem o que é que poderia estar acontecendo ao Brasil, é a fogueira que a gente pulou. E aí, falar aqui um pouco do Centrão. Ontem pela manhã,
Saiu logo a notícia que Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, é alvo de operação do Ministério Público. Teve aí uma busca e apreensão. O antagonista O antagonista fez várias matérias, né? Surfou na onda. Alvo do GAECO, amigo de Barros, é ligado a grupo que desviou 45 milhões de fundos de pensão. E aí soltou várias notícias. E essa é a parte mais importante do saber do antagonista. Inúmeras notícias. Eu aqui estou muito longe de defender o Barros. A gente já sabe como é o Centrão. É aquela coisa, é aquela aliança necessária. O único questionamento é o seguinte. Bastou o Barros assumir a liderança e o Barros sofreu uma busca e apreensão. É muito interessante isso acontecer, né? Podia ter acontecido, teve 2 anos para acontecer, vai acontecer quase agora. Logo quando ele vira líder do governo. É aquelas coisas que a gente fica se perguntando, né? Então, para você ver, tudo o que puder ser feito para minar o governo, eles vão fazer. Por exemplo, a gente sabe que tem deputados aí que estão na lista do Odebrecht. Eles nunca investigam. Às vezes, se Bolsonaro quiser prender alguém, sabe, fazer o pessoal investigar, às vezes vale a pena colocar-se num cargo próximo do governo, que aí sim o pessoal começa a investigar as coisas, né? O que eu espero disso tudo é o quê? Que a justiça investigue o Barros da mesma forma como teve aquela matéria ontem sobre aquele senador, cara, Renan Calheiros. Vai atrás do Renan Calheiros, na mesma intensidade, se debrucem sobre isso. Mas a gente vê que no final das contas, essas pessoas sempre têm uma certa predileção. E aí uma coisa que vale a pena a gente refletir também é relembrar que lá no dia 8 de julho, Daniel Silveira informou que ele diz assim, ele acaba de saber que minha retirada da vice-liderança do governo foi a pedido do general Ramos para alocar deputados do Centrão. Estranha essa relação de homens tão próximos manobrar enfraquecimento da base do presidente. Ser líder só tem ônus, mas ao menos que seja alguém de honra. Volto a falar, eu não acho que é o maior dos absurdos essa aproximação do Centrão. Tem algumas coisas que estão valendo a pena, algumas coisas que estão andando, tem uma certa maioria. E para mim a resposta final mesmo, assim, para poder bater o martelo, falar não, valeu a pena, não valeu, para mim vai ser ano que vem. Se a gente conseguir pegar, quer dizer, se Bolsonaro tiver um presidente da Câmara alinhado a ele, aí eu digo, beleza, Bolsonaro realmente jogou certo, venceu o tabuleiro inteiro. Então, vamos ver, mas vale a pena relembrar, né? Quem que estava aí por trás dessa organização? O General Ramos. General Ramos, o cara que você botou foi meio complicado. Mas aí dentro do governo, como eu falei para vocês, Fábio Faria fez umas manifestações interessantes, para ser um cara de respostas. E olha só algumas coisinhas que ele disse. Ele fez uma live ontem com o Ferri no Instagram, quem quiser assistir toda, eu acho que vale a pena. E o Diego Garcia fez um resumo em 5 passagens, aqui tem 3, depois tem mais 2, e diz assim, Fábio Faria. É praticamente impossível passar mais de uma semana sem narrativas. No momento em que o presidente sai do cercadinho, a imprensa vai buscar outras fontes e sai notícias genéricas. Segundo uma fonte do alto escalão, notícia ruim vende mais que a boa. Então parece assim que o cara tá entendendo como é que a coisa funciona no governo. Aquela baixada de tom de Bolsonaro não foi aleatória. Depois diz, estamos tentando compor com Maia a solução do texto em relação à reforma tributária. Ele, como liberal, acredito que queira deixar como legado de sua gestão. Acredito que até dezembro possamos possivelmente aprovar a reforma tributária. Quando a gente for falar do AGU, vamos falar disso daqui. Vamos fazer uma passada de pano, né? Uma meia-culpa. E ele diz aqui também, Fábio Faria, quem vai tratar da questão do 5G em relação à geopolítica será o Ernesto e quem vai bater o martelo final é Bolsonaro. Mais uma vez, para ficar de boa. É um assunto aí que para mim, depois dos últimos pronunciamentos aí, tanto do Bolsonaro quanto do Faria, Tô despreocupado como o assunto vai ser resolvido. E olha só aqui sobre os Correios. Fábio Faria, nós iremos privatizar os Correios. O PL está no Congresso e eu vou pessoalmente conversar com os parlamentares. Estamos em um momento de pandemia e os Correios estão em greve. Isso foi muito ruim para eles. Não era o momento de paralisar os serviços. Então vejam só, né? Acabou que um momento não foi muito próprio para só dos Correios. Acho que a coisa vai dar ruim. Acho que realmente vai servir como um catalisador para as coisas avançarem. E aí ele já responde outra pergunta que muita gente falava, cara, mas e aí? Vai vender o Correio? Vai vender para quem? Quem que vai comprar?
Vai vender o correio inteiro? Vai virar um monopólio agora de outra empresa? Vai vender de uns pedacinhos pequenos? Vai fazer como? E aí ele falou assim, ó, o Congresso vai decidir sobre as diretrizes sobre o atendimento da empresa que assumir as operações dos Correios, serviços a pequenos municípios, etc. E ele diz que já tem alguns players interessados, Magalu, FedEx, DHL, Amazon, Magalu, acho que é a Magazine Luiza. Então você vê, já tem várias empresas atrás disso daí, né? Então, parece que as coisas estão para andar. Parece que a coisa está andar, vai desonerar, faz parte aí do pacote. E você vê que são coisas que acabam também dependendo do Congresso. Ele vai conversar com o Congresso. É o que o pessoal já noticiou, que o Fábio Faria é o homem da articulação do governo, vem fechando algumas alianças para ver se as coisas continuam andando. E aí, olha só, ele de novo, Fábio Faria. Ele aí também está fazendo alguns pronunciamentos de pautas que são interessantes assim, principalmente para o governo. Que você vê que o governo está preocupado, que é a questão das escolas. As escolas estão fechadas. Ele compartilha uma matéria da Viviane Sena, que saiu na Folha de São Paulo, e diz assim, o que está faltando para reabrir as escolas? E a Viviane Sena diz, ó, está claro que a reabertura das escolas não agrava a pandemia. E ainda diz, ó, é lamentável ver que as escolas seguem fechadas enquanto tudo já está voltando ao normal. Podemos ver praias e bares lotados, pessoas trabalhando e jovens sem ir à escola. Vamos perder um ano letivo? Já são mais de 200 dias sem aula. É um prejuízo enorme para nossas crianças. E realmente é um prejuízo enorme, incalculável. Todas as atividades podem funcionar menos a escola. Logo, as crianças e jovens que são muito mais imunes, fortes com a situação. Ô, cara, tem um jogo aí rolando, E aí você vê, a Sakura traz a matéria da Folha, ainda traz outra matéria aqui, ó, do Valor. Contrariando recomendações do OMS, Bolsonaro volta a defender a reabertura do OMS. O presidente também cogita enviar projeto ao Congresso para tentar relaxar isolamento. Isso daqui foi em abril. Vejam só, há quanto tempo Bolsonaro vem falando isso daí? Para reabrir as escolas. Vamos ver aí, né, o ministro Milton Ribeiro. Uma coisa que é meio complicada, a gente vai falar do ministro Milton Ribeiro em breve, mas antes de mostrar só essa imagem aqui, ó. A Valéria Ché, ela fez um vídeo e fala assim, ó, preciso escrever algo ou vídeo autoexplicativo, Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020, escolas fechadas. E mostrar um parque lotado de crianças. E aí tem essa foto. Essa foto muita gente comentou no dia de ontem. O Milton Ribeiro ele já tinha ido com o carro na Dalim, na Fundação Lema. O Lema aí é o padrinho político da Tabata Amaral. E agora, depois de se encontrar com o Lema, ele se encontra com a Tabata. A gente fala, pô, beleza, primeira vez o Nadalim explicou. Vocês foram lá e não tem obrigação de seguir o que o pessoal falou. Mas e aí agora? A Tabata foi aí, um dos temas que ela foi falar foi inclusive da reabertura das escolas. Sei, a Viviane Sena ali, tem a Fundação Sena, esse pessoal, é amigo do Lema também, você vê, é um pessoal que está interessado em abrir as escolas. Então, talvez possa servir de alguma coisa para o povo, mas também é um negócio meio complicado. Então, muita gente ficou bem satisfeito, o ministro não deixou claro qual foi o motivo da reunião, o que eles estavam discutindo, e a gente fica aí. O que vocês acham disso daí? Foi no Lema, Nadalim falou que não tem nada demais, falou não é porque a gente foi lá que a gente vai seguir o que eles falaram. Agora, pô, a Tabata. Uma coisa é certa, que você vê que deputados do lado de lá, eles estão empenhados em também avançar com a agenda deles. A agenda ideológica dessa gente não para. Tudo que eles cobram da direita, dos conservadores, não, vocês querem implantar a ideologia de vocês a todo custo, é o que eles vêm fazendo, né? Mas continuamos a observar. E aí, pessoal, olha só isso daqui. Aqui a gente vê o problema, sabe, do ensino brasileiro. Em uma única matéria. Vereador do PT aprovou uma homenagem à primeira-dama. Sem ler o texto. Ou se leu por alto. Sabe? Olha como são as coisas, né? O cara teve capacidade de pegar para ler e acabou aprovando. Óbvio que senão ele tinha recusado. Você vê como é o nível da educação brasileira, às vezes até dos políticos. Não, assina aí. Teve outro dia o vereador do PT que ele votou contra, depois ele mandou tirar, e não podia tirar, um projeto que era dele mesmo. Lá na Bahia também. Também não sei se aqui foi na Bahia.
Então vai vendo como são as coisas. E aí a gente falando de ideologia, falando de pautas, teve 2 comentários ontem assim nas redes, um de Carlos e um do Felipe, que, sei lá, me ligaram assim um certo alerta, que eu falei, cara, comentário assim duro, comentário duro. O Carlos Bolsonaro avisou assim, ó, que criar agendas governamentais com quem quer desde o início destruir o governo não é governabilidade. Mas a certeza que nenhum destes entende absolutamente nada dos motivos do porquê Bolsonaro foi eleito. E por incrível que pareça, parece que sabem cagam. Não é mais inocência. Então tá aí meio que criticando, né? O governo aí e a aproximação de alguns grupos. Ó, tem alguns grupos aí que estão acabando atrapalhando, sabe? Se juntar com gente, agendas governamentais, com quem quer destruir o governo, cara, isso não é governabilidade. Tem um limite, tem um limite. O Carlos tá falando aí. Então, ficar de olho. E o Felipe Martins fala algo assim um pouco similar, que diz assim, que o movimento conservador brasileiro tem se mostrado profundamente inapto. Não podemos cobrar dos outros o que cabe a nós e a nós somente. Deixem de lado o derrotismo e façam cada um sua parte para criar as condições para a implementação das nossas ideias na política real. Façamos nós mesmos. O que é que eu posso tentar entender disso daí? Quando a gente olha para a esquerda, o que é que a gente tem do lado de lá? A gente tem a agência Lupa, aos fatos, aquela agência de fact-checking, para falar o que a esquerda faz é mentira. A gente tem grupos aí como Sleeping Giants, eu não acho que a direita precisa fazer algo disso, mas, gente, não seria interessante ter uma agência de fact-checking da direita? Sabe alguém, você chega, não, checamos e essa informação é falsa. E aí desmentir, ter o CNPJ, o poder do CNPJ, sabe? É uma empresa que falou isso. Você sabe que isso daí, em termos jurídicos, tem um peso maior. Você vê que a gente tem lá o garoto espertinho, que vai lá, fala com um, fala com outro, se aproxima de algum deputado, de outro, fez live com o Barroso, fez live com o pessoal do AB, vai promovendo ideias, fez aí um bate-bola com a Patrícia Campos Melo, divulgando os livros dela, divulgando o livro de outro autor, que eu esqueci o nome agora, mostrei pra vocês semana passada, mas é um cara que é amigo do Boulos, um cara que é amigo do pessoal do MST, tava com o Haddad, se não me engano, recentemente. Você vê, o pessoal, eles acabam promovendo certas ideias que vão ficando, se encorpando, e eles conseguem, do lado de lá, gerar uma pressão midiática, né? Popular não tem, o povo meio que não apoia esse pessoal, mas ele tem aquela pressão midiática até para tentar pautar o Congresso. E pautar o Congresso não é assim pautar o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda já está na mão dessa gente. Agora eles conseguem às vezes colocar pressão no Rodrigo Maia, às vezes essa gente consegue colocar pressão no Ricardo Barros, que é do Centrão. Esse pessoal aí, né, adora um holofote da Rede Globo. E aí o Felipe, ele fala uma coisa nessa linha, mas antes, olha só isso aqui também que ele falou. Nós lutamos contra um projeto político que conjuga ideologia esquerdista, crime organizado, narcotráfico, terrorismo, corrupção endêmica. É óbvio que não venceremos essa luta a menos que estejamos realmente dispostos a nos sacrificar nesse processo. Muita gente falou, cara, aí a gente vai ser preso, vai fazer o quê? Eu acho assim que às vezes o sacrifício que a gente às vezes precisa fazer é menor. É realmente todo mundo tentar se engajar em alguma coisa, sabe? Todo mundo tentar uma besteirinha, às vezes tentar fazer um grupo no bairro e tentar fazer algo a nível local, tentar dar suporte a algum outro grupo, às vezes se filia ao movimento conservador, algo assim. Quem tivesse uma capacidade oratória melhor, às vezes pensa aí, entra pra política, vereador, prefeito. E quando ele diz o projeto que a gente tá lutando contra, pra mim o tweet de ontem do Freixo resumiu tudo. Olha o que o Freixo foi lá fazer. A ONU recomendou uma investigação internacional contra o Brasil por abusos contra direitos humanos e o meio ambiente. A decisão é importante e esse desgoverno de Bolsonaro precisa responder pelos crimes que cometeu. Imagina toda a... Isso aqui eu acho que não vai avançar, até porque tem várias coisas aí para onde se preocupar, Venezuela. Mas só a narrativa... Imagina só a narrativa. Só a narrativa que o pessoal vai querer criar. Imagina uma vez... Imagine se a ONU sequer começa a fazer investigações, fala alguma coisa do governo. Vocês acham que o Barroso lá no STF não vai querer usar? O pessoal da grande mídia não vai querer usar? É um negócio complicado. É um negócio complicado. E olha com quem tá jogando. Do lado de cá, a gente não tem... A gente mal tem a justiça brasileira do nosso lado. Do lado deles, o pessoal inclusive tem a ONU. ONU, MS.
todos esses megacorporações, né? E aí o Felipe Martins falou uma coisa, que aí, isso aqui eu já falei várias vezes, mas sempre vale a pena lembrar que essa questão eu falei de botar pressão no Centrão. Eu tinha conversado com o pessoal que foi a Brasília, e o cara chegou, ele pegou uns assessores desses políticos lá de Brasília, conversou com os caras, falou, mas vem cá, cara, me diz uma coisa aí. Como é que funcionam as coisas? O pessoal do Centrão tá como? O pessoal do Centrão tá com medo, sabe? Escuta, não tá nem aí pros conservadores. Como é que o pessoal do Centrão vem agindo? Ele falou, velho, na real, assim, às vezes os conservadores não aprenderam a fazer pressão nos deputados do Centrão. Os deputados do Centrão ainda não sentem, assim, aquele calor, sabe? Assim, no pé do ouvido deles falando, cara, essas aqui são pautas que nós desejamos. O pessoal não sente. Então, o pessoal ainda tá muito preso à grande mídia. E o Felipe, ele tinha resumido lá em junho, ele diz assim, ó, diariamente, um sem número de ideias, grupos e forças exercem pressão sobre os tomadores de decisão. Não é só o Bolsonaro que toma decisão no Brasil. Tentando emplacar perspectivas, escolhas e ações específicas, o grupo mais atento é que se revele mais capaz em conjugar pressão constante com a manutenção ao acesso, vence. Tem que colocar pressão de alguma forma. E aí que entra o pessoal da esquerda. Aí você vê lá o Felipe, cabelo colorido, o pessoal se junta, jornalistas colocando pressão, e determinado político vão lá e conseguem fazer alguma coisa avançar. Porque uma vez que chega lá na Câmara, políticos, por exemplo, eles podem protocolar algumas PLs e pedir urgência. Não, quero urgência para analisar isso daqui. Vão lá, perturbam o Rodrigo Maia. O próprio Rodrigo Maia às vezes sofre uma pressão dessa gente. E do lado conservador? O que é que os conservadores vêm fazendo para colocar pressão? A gente pede sim aos nossos deputados, na nossa base e no mais. E diz, ó, vem daí a importância de encontrar meios para que o povo brasileiro em geral e o movimento conservador em especial encontrem o ponto de equilíbrio entre a crítica madura e a manutenção do apoio consciente aos atores capazes de dar concretude às suas pautas e os seus anseios. É preciso entender melhor a dinâmica do processo decisório dentro do governo, identificando a composição das forças capazes de exercer pressão e influência durante esse processo. Entender como é que a gente vai fazer para nossas pautas continuarem avançando. Ó. E trabalhar para tornar o movimento conservador uma das mais importantes variáveis nessa equação. E para não ficar só no falatório, vou trazer um exemplo do dia em que o povo, os conservadores, conseguiram vencer o processo decisório. Quem lembra do caso da Ilona Sabo? Olha a matéria, dia 27 de fevereiro. Quem é Ilona Sabo? Indicada por Moro, que gerou revolta entre bolsonaristas. O pessoal reclamou, falou, ficou no Twitter, reclamou no YouTube, reclamou no Facebook. Dia seguinte, após crítica de bolsonaristas, Moro volta atrás em nomeação de Ilona Sabo. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o Ministério da Justiça pede desculpas à cientista política e elogia seu trabalho na área de segurança pública. E aí, no dia 1º de março, vetada por Bolsonaro, Ilona Sabo diz que Moro lamentou a decisão. Não foi uma vez que, de alguma forma, a gente conseguiu se juntar e exercer pressão no ponto certo. E a coisa foi pra frente. Isso aqui não é... Assim, é uma nomeação menor, né? É uma nomeação dentro de um conselho que tinha lá, não era assim tão absurdo. Não é definir o ministro do STF. Então, a gente, enquanto conservadores, a direita ainda tem que entender como a gente pode ajudar, inclusive o próprio Bolsonaro, servindo como moeda de troca. O Bolsonaro ir lá e falar, ó, cara, a população está me cobrando por isso daqui. Isso aqui é possível e vocês aí tem que adiantar. Rodrigo Maia, adiante seu lado. E aí tivemos o caso do AGU. E aqui, gente, eu não sei se a gente coloca pressão na AGU, se a gente não coloca. Sabe, dá uma tristeza, porque enquanto povo brasileiro, você vê o Maio Colombre, você lembra de quem são eles, você fala, cara, eu não acredito que o AGU lavou as mãos. Mas Conexão Política nos informa que a AGU defende que a reeleição de Maio Colombre é assunto interno da casa. Paulo Anés fez um resumo aqui bem rápido, um parágrafo. A AGU emitiu nesta quarta-feira parecer sobre a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. No parecer, o Levi afirma que o assunto é interno do Congresso Nacional e observou que, embora a Constituição diga que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ela não esgota as possibilidades de recondução. Eu não consegui entender muito assim, ó. Peraí, a Constituição veda
mas ela não esgota as possibilidades. Você costuma falar que não pode, mas ainda tem alguma possibilidade? Qual seria essa possibilidade? Não sei, não sei. Mas é agora fazer a meia-culpa. Vamos fazer aquele esforço para passar um pano. Um do lado aí que está mais adiantado, que inclusive tem líder do governo no Senado também falando isso, lá o Eduardo Gomes falou aí que poderia apoiar, é a questão do Davi Alcolumbre. Fazendo a meia-culpa muito grande e acreditando que sim, o governo está olhando lá longe. Tem, por exemplo, o marco do saneamento. É uma pauta aí que o governo está olhando bem de perto, porque vai destravar todo um mercado no Brasil inteiro. Vai ser obra para todos os lados, iniciativa privada. Esperam em mais de 1 milhão de empregos gerados, 700 bilhões de investimento, fora todos os ganhos sociais. Se tem uma moeda de troca, é o marco do saneamento. O que é que está acontecendo aí? Isso daí é aquela questão da reforma tributária ou administrativa, agora eu nem lembro mais. Que o próprio... Ah, meu Deus. A gente acabou de falar, foi o Fábio Faria, se não me engano, falou. Minha mulher tá falando lá na sala, então os barulhos tá me atrapalhando aqui, raciocinar às vezes. Mas e aí? Pode ser isso daí? Pode ser isso? Não pode? E aí, galera? Continuando aqui, outra coisa que aconteceu no dia de ontem. Eu até fiquei chateado e falei assim, cara, eu espero que o Levi defenda aí o Carlos Eduardo da mesma forma que ele defendeu o Alcolumbre e o Maia. E aí, o que é que saiu nessa matéria aqui? Peraí. Voltei aqui. Teve esse negócio aqui da PF que timou Carlos e Eduardo Bolsonaro. Eu falei, cara, será que o Levi aí vai defender essa gente com a mesma gana? Óbvio que não tem nada a ver com o Levi, nem nada, esse processo assim diretamente. Ele só tendo lá como testemunha. Só que a gente vai falar lá. Vamos só que primeiro falar isso daqui e a gente vai falar do Levi de novo. A Polícia Federal intimou aí o Eduardo e o Carlos para prestar depoimento sobre os atos antidemocráticos. E aí uma coisa que já me incomodou nessa matéria é que a CNN teve acesso aos autos do inquérito. E por que isso me incomoda? Porque esse inquérito transmita sobre segredo de justiça. A gente viu que aquele inquérito das fake news, que teve busca e impressão da direita, o pessoal fez de tudo, mas de tudo para ter acesso lá no STF, nada aconteceu. Nada. Mas aí a CNN tem acesso. A Globo tem acesso às coisas do Flávio Bolsonaro. Complicado, complicado. Aí, falar aqui sobre o Levi. Vamos ver. Dia 15 de agosto, matéria do antagonista. José Levi não se opõe a inquérito contra bolsonaristas. Sabe aquele inquérito que ia ter tudo, que agora Eduardo e o Carlos vão depor? O advogado-geral da União enviou ao Supremo parecer pela rejeição de uma ação do PTB que pede a suspensão do inquérito sobre os atos antidemocráticos. Não suspende não, cara, não. Eu sou contra suspender. Aí agora, tipo assim, vai chegando nos filhos. Quem não lembra, a gente já falou tanto, a estratégia de José Dirceu. José Dirceu mesmo falou, vai nos filhos. Esquece Bolsonaro, vai nos filhos. É muito mais fácil atingir Bolsonaro indo atrás dos filhos do que indo atrás do próprio Bolsonaro. Aí você vê, cara, a AGU votou contra a suspensão. Deu um parecer contra a suspensão do inquérito. O Levi, no entanto, considerou que a ação apresentou um conjunto não delimitado de atos e indicou de forma genérica as medidas de Moraes sem anexar aos autos as decisões. Levi ainda disse que os alvos poderiam questionar as decisões de Moraes por meio de outras ações. Vários habeas corpus, no entanto, já foram rejeitados na corte de forma monocrática pela ministra Carmen Lúcia. Cara, a direita fez tudo o que podia fazer e o Levi fala, não, dá pra fazer de alguma outra forma. Que forma, velho? Que apresentou vários habeas corpus. O pessoal tenta ter acesso, sabe, aos documentos, não tem, agora a CNN tem, Globo tem. Então, tipo, cara assim fala, cara, e aí, bicho? A gente tenta fazer uma meia-culpa, mas tem hora que é complicado, né? Tem hora que é complicado. Tem hora que é complicado. E você vê aqui, ó, em junho, Fachin vota pela legalidade de inquérito e condena atos antidemocráticos. Na mesma linha, o ministro-chefe da AGU, o Levi, disse que o inquérito das fake news é regular, mas fez uma série de ponderações à investigação a defender, por exemplo, que não puna criminalmente a liberdade de imprensa nem a liberdade de expressão.
veja só, mais uma vez que eu sempre falo, só existe uma liberdade que é de expressão. Quando você cria a liberdade de imprensa, aí você pode dar dois tratamentos diferentes. Não, a imprensa pode falar isso, mas a liberdade de expressão, a liberdade do povo só vai até aqui. Inclusive, especialmente da internet. Apesar da manifestação oficial da AGU, Bolsonaro já fez críticas públicas ao inquérito, chamando de inconstitucional. Na semana retrasada, essa investigação, conduzida pelo Alexandre de Moraes, realizou busca e pressão contra aliados do presidente. Então, eu tento fazer a minha culpa pro AGU, mas tem hora, galera, que é complicado. Tem hora que é complicado. E você vê aqui também, ó, agosto. Autor de ação, rede diz que dossiê criminaliza movimento antifascista. Você lembra aquele dossiê que ia dar ruim pro Mendonça? O que diz o governo? Em defesa do governo, o Levi disse que o Brasil vive em plena democracia e nega traços ditatoriais e autocráticos na produção do relatório. Sobre a demora, afirmou que a demanda da ministra deveria ter sido remetida à AGU e não diretamente ao Ministério, uma vez que o caso já estava judicializado. O AGU também disse que o governo federal e o Ministério da Justiça rejeitam toda e qualquer forma de totalitarismo. A União, inclusive o Ministério da Justiça, rejeita toda e qualquer forma de autoritarismo ou de totalitarismo, incluindo o fascismo. Nosso país é uma democracia vibrante e plural, afirmou o ministro. Aquele discurso assim bem coisa, né? Bem sem sal. Mas, volta aqui de novo, o AGU para se redimir um pouquinho. Ele recorreu aí no Supremo agora para Bolsonaro poder fazer o depoimento por escrito. Sabe aquele documento que o Celso de Mello falou, não, vai ter que vir para cá, vai ter que depor cara a cara, e o advogado de Moro, inclusive, vai poder te fazer perguntas. Então a AGU foi lá, deu uma recorrida. E dentro do STF, alguns ministros são contra a decisão. Não falaram os nomes, mas a tem 3 ministros que falam que tudo que o Celso de Mello... Eu vou ler aqui, ó. Os ministros consideram a decisão desnecessária e que só serviu para colocar mais lenha na fogueira. Aí entre o STF e o governo. Eles acreditam que a maioria da corte concorda com a decisão de Barroso, que, em 2017, autorizou Temer a depor por escrito. O caso de Temer foi muito pior, a de corrupção, ele foi citado na delação. Mas o Celso de Mello quer criar problema para Bolsonaro. E a própria Polícia Federal agora disse que Bolsonaro lhe tem o direito de não comparecer ao depoimento. No ofício que intimou o presidente, o Leal destacou que o presidente poderá permanecer em silêncio, terá assegurado o direito de não produzir provas contra si mesmo e que também poderá deixar de comparecer ao depoimento. Então, pelo menos a Polícia Federal falou, não, cara, se não pode mandar por escrito, se quiser não precisa vir não, presidente. O senhor tem o direito de coisa. É o STF tentando criar problema, né? Tentando criar problema o tempo todo. E aí você vê que não é só o STF que tenta criar problema. Gente... Teve um caso que vem da Bahia. Eu nunca vi uma coisa tão, absurda. Assim, passou dos limites agora. Os governadores passaram dos limites. E ainda com direito a fake news da Rede Globo. Olha a Globo. Governo desiste de nomear capitão da PM para a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. Portaria tornou sem efeito a nomeação do André Porciúncula para o cargo, um mês depois da publicação em Diário Oficial. Já saiu ontem. E aí você vê aqui lá embaixo, pequenininho, ó, nas redes, o capitão da PM se mostra fã de Olavo de Carvalho e contrário ao lockdown, né? Ficar todo mundo preso em casa. Isso é o que a Globo diz. Qual foi a verdade? O governo que desistiu de nomear? A verdade é que Rui Costa não liberou o PM nomeado por Bolsonaro para cargo na Secretaria da Cultura. A gente chegou no ponto que um governador, ele impediu um cidadão, que é funcionário público, de tomar posse em Brasília. Isso daí passou mais de um mês, o governo solicitando. O governo não cedeu. Só de birra. Só de birra. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Olha tudo, cara, de todos os lados que a gente vê. A gente fala assim, cara, não tem ninguém do lado do governo. Ninguém. Tá todo mundo contra em todos os estados. O governador parece que menos pior é o Zema lá em Minas Gerais. O restante parece que só quer jogar contra. E ainda o Rui Costa tirou o dia aí para ir no STF para reclamar do STF que assim, ele é contra o uso da Força Nacional em assentamento no MST. Não. Pessoal, aqui todo mundo é inocente. Deixa o MST quieto. Deixa lá o MST. E aí, mudando aqui um pouco o assunto, para dar uma notícia boa, antes de dar uma notícia complicada de novo. Felipe Barros
oficializou aí agora, ele é candidato a prefeito de Londrina. Teremos aí um candidato a prefeito. Eu acho sim um ótimo nome, ao mesmo tempo que eu acho assim, pô, cara, o Felipe Barros é um bom deputado, é um deputado que vinha fazendo algumas coisas, veio aprendendo bastante, chegou aí, foi a primeira viagem, tava bem desenrolado, e aí, se ele ganhar, eu acho que como prefeito, sim, tem poder de realmente se ajudar uma cidade, mas talvez a gente perca aí um bom deputado. Mas, de Londrina não tem nem o que pensar, né? Quem for de Londrina aí, já temos um candidato. E aí a gente tem que falar de São Paulo. Galera, vai ser difícil ser São Paulo, viu? O que tava ruim ficou pior. Eu ainda pensei assim, falando, não, cara, sei lá, tá indo no Russomano. Tá no Russomano aí, sei lá, sabe? Aparentemente aí vai conseguir um apoio de Bolsonaro, ou então do Levi Fidelix, alguma coisa assim. Mas chegou no ponto, cara, que aí aconteceu noticiando que foi, não acredito, não. Eu não acredito nisso. Russomano escolheu um novo vice. Ele quer dizer, escolheu um novo vice, não, ele bateu o martelo no vice. E sabe quem é o vice do Russomano? O Marcos da Costa. A gente já falou do Marcos da Costa. É um cara aí que é amigo do Alckmin, amigo do Pessoal Nova Esquerda, um cara que fala da Revolução Francesa, um cara que nunca defendeu o Bolsonaro. E hoje a gente tem informação nova sobre isso daqui, para vocês não falarem que estamos pegando no pé do PTB e de Roberto Jefferson sem nenhuma razão e coisa, né? Vale lembrar que toda briga que tive com o Roberto Jefferson foi na verdade por causa do Marco. O Marco Fázio é o cara por trás de toda a confusão, porque ele foi reclamar, assim, o senhor ainda não respondeu porque estão lançando um candidato da Nova Esquerda à Prefeitura de São Paulo. E o Roberto falou que o Marcos da Costa tinha princípios conservadores. Não me parece Nova Esquerda, ó. Princípios conservadores, dia 9 de agosto. Olha só isso daqui, gente. Dia 30 de maio, o pessoal postou lá no Twitter informando que o Marcos da Costa foi um dos juristas que assinou o manifesto contra Bolsonaro. O grupo de juristas e advogados assinou aqui o manifesto Basta contra ataques do presidente Jair Bolsonaro às instituições. Esse aí é o candidato do vice do Russomano. Aí você vê, ó, o texto afirma que... Cadê? O texto afirma que o Brasil, suas instituições e seu povo não podem continuar a serem agredidos pelo presidente da República. Aí, o que exerce o nobre mandato que ele foi conferido para arruinar com os alicerces do nosso sistema democrático. E continua, o manifesto aponta crimes de responsabilidade e afirma que o país é jogado ao precipício de uma crise política quando já imerso no abismo de uma pandemia que encontra no Brasil seu ambiente mais favorável, mercê de uma ação genocida do presidente da República. Olha o manifesto. E aí, segundo o Gal Sá, uma das pessoas que teve a ideia desse manifesto foi o Marcos da Costa, o vice do Russomano. Esse manifesto saiu no site oficial do PT na Câmara. Olha o Marcos da Costa, da OAB, ex-OAB. Cara, vice do Russomano. Como é que pode chegar a gente e falar assim, não, galera, essa é a chapa que a gente vai apoiar, a chapa do Russomano. Eu não sei, cara, o que sugerir pra vocês, São Paulo, sabe? Eu não sei qual é o menos pior. No segundo turno, se for Russomano contra Boulos ou contra alguém do PT, óbvio. Mas para primeiro turno, não sei qual é o nome de São Paulo. E uma coisa aqui, ó, pra vocês falarem, pra você entender porque eu disse assim, parem de falar que eu fico pegando no pé. Essa reportagem aqui é do dia 28 de julho. 28 de julho. Roberto Jefferson falou que o cara era conservador dia 9 de agosto. Ou seja, mais 12 dias depois. Em 12 dias, Roberto Jefferson esqueceu das próprias palavras que ele proferiu. Na matéria, assim, ó, palavras do próprio Roberto Jefferson, nessa matéria do Jornal de Brasília, nome de ex-presidente do AB para disputar a Prefeitura de São Paulo abre crise com Roberto Jefferson em racha no PTB. A indicação de Marcos da Costa, ex-presidente da OAB, para ser candidato do PTB prefeito de São Paulo, abriu crise no partido. Chancelado pelo presidente do diretório estadual, Campos Machado, o nome do Marcos da Costa é rejeitado pela principal liderança nacional PTBista, o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Por quê? Porque falta conservadorismo nele. Falta conservadorismo. O que Roberto Jefferson diz? Ó, ele tem princípios conservadores. Não me parece nova esquerda. Não é nova esquerda, é petista mesmo, nas suas palavras. Esse nome me desagradou em cheio. As posições deles conflitam com as minhas. Ele é petista, não é conservador, afirmou Jefferson, atualmente um dos mais aguerridos defensores do presidente Bolsonaro. Gente, isso aqui é a maior piada eleitoral.
Sabe? Você não... Galera, o cara, ele vai pro Twitter pra ficar mitando. Ele troca de discurso da forma que lhe cabe. Sabe que é vantajoso. Ganhar uma prefeitura é secretário em vários locais. Ele da Costa já deu demonstração de indisciplina contra mim em manifesto contra a posição que eu defendo. Esse advogado expõe teses que não são as minhas. Não vou permitir que um cidadão que afronte meus princípios seja candidato na cidade mais importante do país, afirmou Jefferson. E aí o cara vem pro Twitter e fala isso daqui, ó. Depois me ofendeu, me xingou, sabe? Complicado, né? E na época eu vou falar, não, isso aqui teve gente que falou que eu deveria tomar um processo do Roberto Jefferson. Gente, olha isso aqui é o retrato do que é o PTB, gente. Apareceu no ano de eleição, em abril deste ano. E tem gente que fala, mas ele mudou de opinião, ele mudou, não sei o quê. Quer apoiar, gente? Apoia. Agora eu pergunto pra vocês, o que é, sabe? Assim, palpável mesmo, assim, que o PTB entregou. É que de palpável entregou. Ano passado, aquela lei Kim das fake news, que estava indo para esse ano, pode prender você. Se você der RT em alguma coisa que eles classificaram que é fake news, você pode tomar 8 anos de cadeia. Todos os deputados do PTB votaram para derrubar o veto de Bolsonaro e aprovar a lei Kim. Sabe aquele Hans River, que foi na CPMI e falou que os disparos não foi de Bolsonaro, foi do PT? O Hans River, ele era do PTB. Foi expulso do partido. Mas não, é o leão conservador, é o grande leão conservador. Mas vamos continuar falando aqui de eleição também, fake news e informação. O TSE, para fazer piada com a cara do brasileiro, levou agora a escritora Rosana Herrmann, e também trouxe um depoimento para celebrar conosco o Dia da Democracia nas redes sociais. Para ela, a democracia é uma luta de todos os dias. Obrigado, Rosana. Esse desenho aqui embaixo, bem no cantinho aqui inferior direito da tela, são comentários escondidos. A gente vai ver esse comentário escondido. Mas olha só quem é a Rosana Herrmann. Renata trouxe aqui em 2 tweets o resumo de quem é ela. Chamar Bolsonaro hoje simplesmente de burro é quase apoiá-lo. Ele é um maldito, desgraçado, cruel, insensível, gênio. Acho que esse Bolsonaro não gosta de ser chamado de rainha louca, a gente deve chamá-lo assim, porque nem traduzir Mad Queen, porque ele vai ficar triste. Aí bota aqui. Essa daí é a mulher chamada para falar de democracia. E olha só os comentários que são escondidos. Você já acha aqui certo, gente? O TSE não é um político. É uma instituição. Eu entendo o político, ele bloqueia a gente, ele apaga comentário, ele faz o que ele quiser, é um político. Agora, uma instituição, o TSE, sabe? Escondendo a opinião popular. A Ariane Barros disse assim, ó, hipocrisia que fala, né? Ai, não pode ter voto impresso porque pode ter fraude. Sei. Mas quando os brasileiros querem voto impresso e para auditar possivelmente os votos? Não pode. As urnas são confiáveis. Até parece que acreditamos que essas porcarias de urna prestam. Tá criticando aí. Fala, pô, a gente tem que auditar isso daí. Aí a Patrícia, ó, xingando aqui, ó, e fala, a Interpol já foi invadida, bancos são invadidos diariamente, mas o TSE alega que as urnas eletrônicas estão 100% perfeitas. Vocês acreditam? E eles apagam a opinião popular. Mas é democracia, é tudo pela democracia. E aí vale a pena falar para vocês de novo, mais uma vez, quem não viu o vídeo de ontem, veja, porque eu comentei lá, não vou comentar aqui. O que eu quero comentar é só o seguinte, fui pesquisar no Google algo sobre a PL 3144, ninguém está falando dela, que é a PL da Joyce, essa daqui, ó, 3144/2020. Ninguém está falando dessa PL. É a mesma, é a irmã gêmea da PL 2630. Eu pesquisei no Twitter, vi vocês comentando lá, algumas pessoas. Obrigado quem comentou, colocou pressão, vi vocês botando pressão do Bolsonaro, em Biaquices. Teve algum pleito que eu vi vocês falar. Não, acho que foi só do Bolsonaro e Biaquices que eu vi vocês cobrando o pessoal. E muita gente levantando o assunto, postando, conversando com amigos. Coloquei na busca do Twitter, né? PL 3144. Gente, isso daqui tá andando em parceria com a 2630, que é a PL das fake news. Temos que alertar pessoas sobre essa PL. Isso aqui não pode avançar de jeito nenhum. E aí, pra gente chegar aqui no final do vídeo agora, só dar umas noticiazinhas boas, se é uma boa notícia rápida. PRF prendeu aí 864 kg de orégano em Cajati, São Paulo. Por concessão de ferrovia, o governo recebeu 5,1 bilhão antecipado, de forma já antecipada.
Abre aspas, isso mostra o acerto do programa de concessões, comemorou o ministro Tarcísio. Realmente, a infraestrutura está dando muito resultado. Para a agricultura, a CNA projeta uma alta de 18% com faturamento bruto de 531 bilhões. O bom resultado será puxado principalmente pelo VBP recorde de 218 bilhões da soja, alta de 23,8%. E essa alta vem disso daqui, já é uma consequência. A OCDE agora melhora a projeção para PIB do Brasil e vê recessão mundial menos severa em 2020. Já está agora abaixo dos 5% a queda lá. Já acho que é a 8ª ou 9ª vez que eles recalculam para menos. Não ia cair tanto, não vai cair, não vai cair tanto. Vamos ver, né? Já pensou em fechar o final do ano no 0-0? Ia ser um sonho. Fechar o ano no 0-0 é um sonho, não sei, né? Ainda tem uns meses. Aqui ainda também sobre questão do Ministério da Economia, Eduardo reconhecendo aí o papel do Marcelo, é o mini Tarcísio, esse também não para. Tarcísio diz, ó, nosso secretário executivo, o Marcelo esteve no Espírito Santo para entregar mais 9 km de duplicação e 2 novos viadutos na concessão da BR-101. E ainda aproveitou para visitar o contorno do Mestre do Álvaro, uma das maiores obras rodoviárias do governo Jair Bolsonaro. E aí, para a gente terminar o nosso vídeo de hoje, quer dizer, termina aqui, deixa eu só ver aqui, terminamos aqui mesmo, só para relembrar, né, qual é o governo que nós temos. Bolsonaro colocou um vídeo aí que o antagonista não gostou, fez a matéria aí reclamando, mas a Damares falou amém, eu também digo amém. Bolsonaro disse que o Estado é laico, respeitamos a todos, mas o nosso governo é cristão. E colocou aí o pessoal orando, tocando a músicazinha de fundo lá, aleluia. E é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Por favor, gente, façam repercutir essa questão da PL 3144. Temos que fazer as pessoas verem o que é que pode estar rolando aí em paralelo com a PL 2630. Elas serão analisadas ao mesmo tempo. A Joyce pediu isso. Analise a 3144 junto a 2630 para se tratarem de, sei lá, pautas irmãs. Ela usou uma palavra mais ou menos assim. Então por hoje é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu.